Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Bom dia, meu querido ouvinte da rádio SDS 93,3 FM. Nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025, eu, Sirlene Chiari, membro da comunidade Alfa e Ômega, estarei com vocês nesta programação. Deus dá vigor e força a seu povo. Por isso, louvemos ao Senhor por sua infinita bondade. Evangelho do Dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos na 17ª semana do tempo comum e nesta segunda-feira a liturgia que nos é proposta está em Mateus capítulo 13, versículos do 31 ao 35. Eu gosto sempre de reforçar e frisar como é importante nós fazermos o nosso diário espiritual, sim, todos os dias, termos ali o nosso encontro com o Senhor através da liturgia que a igreja nos propõe. Então é necessário aí termos um caderno, tomarmos ele em nossas mãos, as Sagradas Escrituras, uma caneta e escrever aquilo que o Senhor fala pessoalmente à minha pessoa, ao meu viver, naquilo que eu preciso decidir, naquilo que eu preciso enfrentar, como reagir, que atitude ter, diante das diversas situações que nos acontecem no dia a dia. E a palavra de Deus, ela se torna esse sustento, esta força para nós. Então, se você está aí na sua casa, se você ainda não tem, providencie um caderno, tome as Sagradas Escrituras nas mãos, abra ela, se for necessário, assinale essa palavra, o que essa palavra diz para mim pessoalmente. Então, o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos do 31 ao 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos gerou pela palavra da verdade, como as primícias de suas criaturas. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito
pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este santo evangelho é palavra de salvação para cada um de nós. Deixemos que esta palavra fecunde o nosso viver, fecunde o nosso hoje. Já no início deste dia, deixemos que esta palavra nos forme por inteiro, né? No início desta semana, deixemos que esta palavra de salvação nos oriente, nos dirija. E hoje nós vemos que Jesus, ele diz: nada lhes falava sem usar de parábolas. Algo que nos chama a atenção. Mas também o que nos chama a atenção hoje. O que as sementes de mostarda e o fermento nos ensinam sobre o reino de Deus? Então, esta figura hoje que nos é trazida da mostarda e do fermento tem muito a nos ensinar. Tem muito, né, a deixar que nós nos deixemos ser formados. Porque Jesus, ele usa desta pedagogia, deste modo de formar, deste modo de ensinar, de formar também em nós este caráter espiritual de homens que desejam a Deus, que buscam a Deus. Então, permitamos hoje que esta pedagogia de Jesus alcance, né, o nosso ser espiritual, mas também, né, a nossa vida moral, aquilo, né, o que também nos diz a nossa consciência. Então, que a palavra de Deus nos alcance por inteiro, por inteira. E a semente de mostarda e o fermento hoje muito nos ensina. Então hoje o Evangelho apresenta-nos Jesus pregando e ensinando os seus discípulos. Somente os discípulos de Jesus ali no seu tempo? Não. É Jesus que também hoje está pregando e também está nos ensinando através da sua palavra. Nós que somos discípulos de Jesus, nós que também um dia fomos levados à pia batismal. E por sermos levados à pia batismal, né, eu e você, nós nos tornamos discípulos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje Jesus, ele faz do jeito que lhe é habitual. Ele ensina através das palavras, das parábolas, quer dizer, ele usa de imagens simples e comuns para explicar os grandes mistérios escondidos do reino. Então Jesus, ele usa, né, de um linguajar simples, do cotidiano ali do seu povo, do seu tempo. Porque assim todo mundo podia o quê? Entender. Desde as pessoas com maior formação, como os mestres da lei, os doutores, até as pessoas mais simples e humildes. Então nós vimos que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Então os grãos de mostarda, eles são tão pequenos que quase não se veem. Mas se temos o cuidado deles e os regamos, acabam se tornando grandes árvores. O reino dos céus é como, nós vimos também, é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha. O fermento não se vê, mas se não estivesse aí, a massa ela não cresceria.
assim também é a vida cristã, a vida da graça e na graça de Deus. Não se percebe no exterior, não faz barulho, mas ali, no silêncio e no escondimento, vai acontecendo. Se você deixa que se introduza no seu coração a graça divina, ela vai fazendo frutificar o quê? A semente, e transformando-nos, pessoas pecadoras, em pessoas determinadas e decididas pela vida com Deus e pelo céu. Esta graça divina se dá a nós pela fé, pela oração, pelos sacramentos, pela caridade verdadeira. Mas a vida da graça é, sobretudo, um dom que devemos esperar e desejar com humildade, no escondimento e no silêncio. Então, a vida da graça é um dom que devemos esperar e desejar com humildade de coração, no escondimento e no silêncio. Um dom que sábios e mestres deste mundo não sabem valorizar, mas que Deus nosso Senhor quer fazer chegar aos humildes e simples. E que assim sejamos humildes, aqueles que se reconhecem fracos e pecadores, necessitados da graça de Deus, mas também muito agradecidos e confiando na bondade do Senhor. Assim, o grão de mostarda chegará a ser uma grande árvore. Assim, o fermento da palavra dará em nós frutos de vida eterna, dará em nós frutos de salvação. Porque quanto mais se abaixa o coração pela humildade, mais se levanta até a perfeição. Então, quem dizia isso era Santo Agostinho. Então, vou repetir novamente, que você possa anotar aí no seu caderno, que você possa fazer um bilhetinho, colocar na porta, né, da geladeira, ali no seu espelho do banheiro, né, para que essa palavra fique ruminando em nosso coração, para que ela fecunde o nosso coração e assim a nossa vida seja traduzida, né, em atos, em obras. Quanto mais se abaixa o coração pela humildade, mais se levanta até a perfeição. E Jesus, Ele é o manso e humilde por excelência. E um dia Jesus, Ele disse aos seus discípulos, mas Ele diz também hoje a nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Terço, Alfa e Ômega. E hoje, através do terço da comunidade Alfa e Ômega, nós queremos suplicar a Jesus que nos conceda a graça das virtudes, da mansidão e da humildade. E como nos custa sermos humildes e não nos deixarmos ser levados pela cólera, pela ira. Por isso, ajude-nos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós queremos proclamar que Deus é somente Ele em tudo e sempre, em tudo aquilo que vivemos, mas que nós vivamos a virtude da mansidão e da humildade. Então é proclamando este senhorio de Jesus em nossa vida, desde o momento em que nós fomos concebidos no ventre de nossas mães, até o último suspiro. É Deus, somente Deus. É suplicando, Senhor, dá-nos a graça da mansidão e da humildade. Queremos, Jesus, queremos aprender contigo. E como custa, Jesus? A hora que vemos, não sei com você, às vezes somos levados aí pelas emoções, pela ira, pela cólera, mas nós somos chamados a aprender com Jesus. Jesus em tudo, Ele foi manso e humilde. Dá-nos, Senhor, a virtude da humildade e da mansidão. Então, na primeira dezena, nós vamos meditando. Sem a humildade, não se pode agradar a Deus. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Nesta segunda dezena, a humildade de coração exige que folguemos de ser desprezados pelos outros. Meu Deus, isso na prática, como dói em nossa humanidade. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nesta terceira dezena, Deus resiste aos soberbos, dá a sua graça aos humildes. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Na quarta dezena, Santo Agostinho, ele dizia: Senhor, fazei-me conhecer quem sois vós e quem sou eu, para que vos ame e me despreze. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. E na quinta dezena, vem nos dizer: mostra-te benévolo e caridoso para com todos, em toda a ocasião e lugar, mas especialmente quando encontrares alguma contradição. Para esse fim, prepara-te na oração para todas as contrariedades que te poderão suceder. Assim praticaram os santos, e essa prática levou-os a suportar com paciência todas as ofensas e até pancadas e maltratos. Não percas igualmente a coragem à vista de teus próprios defeitos, mas ergue-te com toda a tranquilidade de tua queda. Humilha-te diante de Deus e continua resolutamente o teu caminho. Isso é mansidão e humildade. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá-nos, Senhor, a virtude da mansidão e da humildade. O recado de Deus. E ouça o recado de Deus para você hoje. Com o exercício da fé e da esperança, nós conseguimos coragem. A fé está relacionada com a esperança cristã, que nunca decepciona. Quem acredita em Deus e no seu amor é cheio de esperança nesse Deus. O povo não diz que a esperança é a última que morre? Então, temos que ter esperança, seja na doença, no desemprego, na prosperidade, no dia de festa, no dia ensolarado, na chuva, no nascimento de uma criança, na morte do idoso. Quando perdemos a esperança, o desespero, o desânimo, o desequilíbrio, o descontentamento e a desconfiança tomam conta de nós e começamos a andar para trás. Quem mais espera, melhor vive. Quem mais espera, melhor vive. Quem cultiva a fé e a esperança tem também a coragem de enfrentar todo medo. O medo e a preguiça são irmãos gêmeos e inimigos da coragem. Nos impede de enxergar a novidade de Deus. Diante de qualquer perigo, os dois se abraçam e ficam à mercê do ocaso. Temos de ser ousados e corajosos. Jesus disse muitas vezes aos seus discípulos: não tenhais medo, não temas, crê somente. Precisamos de coragem com discrição e simplicidade. Ter coragem não é ter medo, e sim não ficar paralisado diante do medo. Resistir a ele e avançar. A coragem traz luz à nossa visão e revela o que nós não conseguimos enxergar. Coragem e deixe o agir de Deus acontecer na sua vida. E a nossa programação chegou ao seu final e nós queremos clamar a bênção de Deus sobre nós, sobre todo este dia e sobre toda esta semana. Deus se compadeça de nós e nos abençoe. Sua face resplandeça sobre nós e tenha misericórdia. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E nós também queremos suplicar a intercessão da bem-aventurada a Virgem Maria, a mulher revestida de sol. E até amanhã, se Deus quiser. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.